O Império Romano era muito admirado em sua época e todos queriam ser como eles. Olá, eu sou a Mariane e no vídeo de hoje você vai descobrir o motivo dessa popularidade e por que, mesmo com tudo isso, o Império Romano teve a sua queda. O Império Romano surgiu mais ou menos no século 8 a.C. e o seu fim ainda não tem uma data certa. Alguns dizem que foi no ano 410 d.C. e outros que foi no ano 476. Assim como a história da Grécia Antiga é marcada por muitas lendas e mitos, o surgimento do Império Romano também é embasada na mesma mitologia. Diz a lenda que dois irmãos gêmeos, Romeu e Rômulo, foram abandonados quando bebês à margem de um rio. Uma loba encontrou eles e protegeu, amamentando eles também até que ficassem grandes. Um tempo depois, Rômulo se desentende com seu irmão Romeu e o mata, fundando assim Roma. No início, Roma não era tão gananciosa como veremos ao decorrer da história. Eles não tinham interesse em expansão territorial, só ocupavam algumas vilas que eles achavam por direito. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Itália. Aos poucos, o Império Romano foi pegando algumas partes até ter o domínio total desse país. Definitivamente, em seus primeiros anos, Roma não tinha o desejo de dominar o mundo. Os territórios que pertenciam a Roma eram defendidos com unhas e dentes pelo seu exército, e qualquer ameaça que tivesse era rapidamente neutralizada. Um dos primeiros governos do Império Romano é conhecido como Governo dos Sete Monarcas. Nele tinha um senador e uma assembleia, que era formado por uma aristocracia. Quando Otávio Augusto se torna imperador de Roma, começa a ver o potencial do seu país para expansões. Isso fez com que o domínio de Roma se estendesse pelos dois lados do Mediterrâneo. E as províncias que eram aliadas de Roma, que eram chamadas de Estado-clientes, também começaram a fazer parte integrante do Império Romano. Agora, nada mais poderia deter Roma. E você sabia que foi durante esse período do domínio do Império Romano que surge a estratégia conhecida como Panis et Circenses? Que, traduzindo do latim, significa pão e circo. E ela é usada até hoje por muitos governos. Bom, como eu disse antes, o domínio do Império Romano estava crescendo cada vez mais. Mas com isso também crescia a desigualdade social na cidade, o que gerava muita tensão e conflito social. A solução encontrada pelos governantes era simplesmente distrair a população dos seus problemas. Eles ofereciam espetáculos, como por exemplo as terríveis lutas entre os gladiadores, caças de animais e até encenações de lutas marítimas. A maioria delas acontecia lá no Coliseu, que é até hoje uma das 7 maravilhas do mundo moderno. E falando no Coliseu, ele teve início da sua construção no ano 72 d.C., mas só foi finalizado lá no ano 80. Nele cabia entre 50 a 80 mil espectadores. O seu nome original era Anfiteatro Flaviano, mas por conta do seu tamanho colossal, era chamado popularmente de Coliseu. Era uma obra que impressionava todos que passavam por lá. E para sua inauguração, teve uma festa que durou mais de 2 meses. Haja ânimo para festejar! Além dessas festas, no Coliseu também acontecia rituais religiosos. A maioria deles era em adoração ao imperador, que era visto como uma divindade pelos romanos. O Coliseu era amado por muitas pessoas, mas não devemos deixar de falar que lá acontecia mortes tanto de animais quanto de pessoas que faziam parte desses espetáculos. E é aí que entra o controle social do pão e do circo. Bom, os governantes entregavam para a população algumas quantidades de grãos para fazer pão, o suficiente para eles não morrerem de fome, e oferecia a eles esses espetáculos com muito sangue que acontecia lá no Coliseu, o que fazia com que as pessoas não se preocupassem com a sua condição financeira, porque estavam ocupadas assistindo à tragédia dos outros. Com isso, mesmo em meio a tantas crises, o Império Romano ainda era muito popular. E essas crises
foi o começo do fim para o Império Romano. Bom, para resumir, o Império Romano estava tão grande que não tinha mais lugar para se expandir. E o exército começou a ficar sobrecarregado, tentando proteger toda a fronteira. E, longe dos olhos do imperador, os soldados eram cada vez mais leais aos seus comandantes. E podemos dizer que aí houve uma anarquia militar. Além disso, como eu disse antes, o Império Romano estava passando por uma crise por ter pouca mão de obra lá no campo. Tudo isso com uma pitada de desvalorização da moeda romana faz com que aconteça também uma crise de inflação. E para tentar solucionar, o governo aumenta o imposto da população, que já não tinha quase nada de dinheiro nessa época. Então, muitos se mudam para locais fora do domínio do Império Romano. E a crise aumentava cada vez mais, parecendo na verdade uma grande bola de neve, que quanto mais os governantes tentavam arrumar, maior ela ficava. E é nesse cenário que a população e os militares começam a questionar o poder do imperador e a divindade atribuída a ele. O cristianismo se propaga em todas as classes sociais e a perseguição aos cristãos acaba no ano 313 com o Edito de Milão, promulgada por Constantino. E anos depois, o cristianismo torna-se a religião oficial de Roma. A cada ano que se passava, era visível que o governo, forte, grandioso e popular, já não tinha mais todo esse esplendor. Por várias vezes a capital foi invadida por outras nações e teve que ser transferida lá para Milão. A última estratégia para tentar manter vivo o império foi tomada pelo imperador Teodósio, que divide o território romano em duas partes, que são chamadas Império Romano do Oriente, que tem a capital lá em Roma, e o Império Romano do Ocidente, com a capital em Constantinopla. Essa última tinha o maior poder militar e defendia melhor as suas fronteiras. Mas isso não foi suficiente para deter o fim do Império Romano, já que no ano 476, os Érulos invadiram o Império Romano do Ocidente e derrubaram o último imperador. Já o Império Romano do Oriente não teve exatamente o seu fim, mas se transformou no Império Bizantino. No auge do Império Romano, é notório que as pessoas se mudavam para os centros urbanos, mas com a sua queda, há uma reorganização social e as pessoas voltam às suas vidas no campo, dando início ao feudalismo lá na Europa. E para falar de feudalismo, vamos ter uma live que vai acontecer no dia 25. E se você está vendo esse vídeo no dia da publicação dele, já marca na sua agenda, porque dia 25 é amanhã. E para você não perder, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber as notificações. E eu te vejo na próxima. Tchau!